Seguindo aqui, a gente tem que 11% das marcas alocam mais de 50% do orçamento para campanhas com creators. Esse número me deixou muito preocupado, porque é gente que tá queimando gordura, é gente que tá jogando dinheiro fora, que tá jogando muito dinheiro na mão de gente, que pede muito dinheiro e que entrega não tanto quanto o dinheiro merece. E aí, isso é um reflexo total de que a gente vê pequenos influenciadores recebendo muito pouco, enquanto grandes influenciadores recebem muita grana. Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Estão aqui comigo Caroline Ferradosa e Victor Alexandro, que vocês já conhecem, porque hoje a gente vai falar de um tema muito... parece até um pouco banal, né? Mas no final das contas, na prática, a gente não tá vendo isso acontecer muito. Não. Na teoria, tudo funciona, né? Na teoria é muito bonito. Que é o quê, gente? O poder da cocriação no marketing de influência. Você já ouviu falar assim? Eu aposto que você já foi a algum evento esses painéis aí de evento de marketing, de comunicação. Eles sempre falam, porque a nossa marca, ela gosta muito de cocriar. A gente sempre chama os influenciadores aqui pra gente fazer a quatro mãos. Tudo mentira, a gente vai falar aqui nesse episódio agora também. Mas antes, o Victor vai detalhar pra vocês aí os assuntos que a gente vai abordar hoje. Então, pessoal, sabendo que nem todo mundo que tá aqui nos acompanhando, tá aqui sentado na mesa com a gente conversando aqui, ouvindo esse bate-papo, está nesse universo, a gente vai começar o episódio falando sobre como funciona, né, uma campanha ou uma ação com influenciadores. Depois a gente vai falar também por que fazer uma ação com influencers, boas práticas do mercado de influência, que muitas vezes não acontece, como mensurar o ROI dessas campanhas, né? Como mensurar o retorno do investimento, publis de creators para marcas e de marcas para os creators. Basicamente aqui a gente vai falar do que é uma boa prática para uma marca ter com o creator e de como que um creator deve lidar também com a marca, porque isso não é uma relação unilateral, né? Precisa acontecer ali de uma boa forma dos dois lados. E aí a gente tem, obviamente, as nossas considerações finais, né, Carol? Perfeito, você tá com uma voz de locutor de rádio hoje. Isso aí, gente! É que eu tava no show do João ontem, aí eu me esgoelei, fiquei rouco, e agora eu tô meio que nessa fase rouco e voltando. Aí tá vai certo. ser o melhor episódio da minha voz. Eu achei que tá impondo uma autoridade ali, Eu né? sinto o orvalho da manhã na voz dele. Caralho. Bom, mas antes da gente começar, eu queria lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. Se você acompanha aí muito mais o Instagram, procura lá por GKPBcast, você vai encontrar todos os nossos cortes, o anúncio dos episódios, ficar por dentro de tudo, e vocês ainda conseguem sugerir muitas pautas pra gente trazer aqui, né? A gente já gravou alguns episódios dos nossos queridos seguimores, Seglovers, Low Lovers, porque eu ainda estou na fase beleza fatal. Então acompanha lá e dá sua sugestão. Fora isso, estamos no TikTok como GKPB Oficial e também no YouTube, que você deve estar vendo a gente por aí. É só procurar por Geek Publicitário. Lá tem a playlist do GKPBcast, maratona, fica por dentro de tudo. Ainda estamos nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Music e por aí vai. É só jogar GKPB em qualquer lugar que você vai encontrar algum perfil nosso. Aproveita que a gente tá em todas aí, porque logo o Spotify entra em contato, a gente vai virar exclusivo, fechar contrato, e aí você só vai ver em um lugar só. Exato, Spotify, imagina seu logo aqui, ó, nessa TVzona. Ó, chique, hein? Bom, gente, então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre o poder de cocriação no marketing de influência. GKPBcast. Vamos começar aqui nosso papo de hoje falando um pouquinho sobre como funciona uma campanha de marketing de influência, né? Talvez muitas das pessoas que estão aqui já saibam, mas a gente tem um público bem amplo que muito provavelmente não sabe os detalhes de como é que isso funciona, então é importante a gente falar, né? Sim. Basicamente, gente, uma campanha de marketing de influência vai usar obviamente, influência, né, dessa personalidade que eles vão escolher, e vão usar do prestígio que essa pessoa conquistou ao longo da vida, né? Vamos só voltar um pouquinho, né? Como que nasce o influenciador? O influenciador é uma pessoa que se utiliza de uma rede social que pode ser qualquer rede social, e nem rede social nesse sentido de rede social que a gente está falando de Facebook, Instagram. Pode ser qualquer plataforma que agregue pessoas. Pode ser um grupo de Telegram, pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser um site, pode ser um fórum, pode ser uma newsletter, né?
Que tem uma comunidade, né? Qualquer pessoa que agregue, né, uma comunidade em volta dela é um influenciador, né? Isso é um trabalho que leva tempo. Uma coisa muito importante da gente falar também, que ontem até eu estava lá naquele evento do Google, eles bateram muito nessa tecla de que audiência não é influência, né? Não adianta você ter números, pode ter influenciadores que têm números muito, muito, muito grandes, né? Porém, ele precisa ter exercer algum tipo de influência naquela comunidade, porque tem pessoas que atingem muita gente, mas não exerce muita influência sobre aquelas pessoas as quais estão sendo atingidas, né? E outra coisa também, hoje em dia você pagou um pouco, você aparece para um monte de Exato. gente. E a marca pode fazer isso também, sai muito mais barato para ela fazer isso, de pagar um anúncio e atinge lá 3 milhões de pessoas, tá? Mas o quanto de influência a sua mensagem exerceu no seu público? Quase nada, porque apareceu para aquela pessoa e tudo bem, a pessoa não sabe quem apareceu ali, a pessoa não tem nenhuma relação, nenhuma conexão com aquela pessoa. Então o influenciador chega para fazer esse papel central de falar, gente, esse aqui é o meu público, essa aqui é a marca, conversem vocês dois, né? Um pouco parecido com o que a gente viu acontecer durante muitos anos com artista, né? Vamos pegar um artista da Globo, tinha lá a Xuxa. A Xuxa, a gente tava falando dela também nesses dias. A Xuxa é super influente no mundo inteiro, uma pessoa extremamente conhecida. Qualquer coisa que você botasse na mão da Xuxa, inclusive um Monange, ela vendia, porque ela tinha, né, essa base, essa comunidade em volta dela que era muito fã e que acreditava muito nas coisas que ela vendia, né? Eu vou entrar rapidinho nessa história. Tem uma moça, né, o Henrique, que é o meu ex, ele morava em Curitiba, e a mãe dele era muito amiga de uma mulher que era a maior fã da Xuxa que existia, tipo, no Brasil, assim. Eu tenho a casa ela no meu dela, Facebook. Você tem ela ainda? Como era o nome dela? Era Edna? Não. É alguma coisa assim. Ela era a maior fã da Xuxa que existia, assim, no Brasil. Ela apareceu em várias matérias de televisão. A casa dela tinha a revista da Xuxa colada na parede, assim. Loucura, loucura. Muito, muito, muito fã mesmo. Pra você ter uma ideia, ela só comprava Hershey's, porque não sei quando a Xuxa fez parceria com a Hershey's para chocolate. Obviamente, Monange. Então, todos os produtos que já fizeram alguma coisa com a Xuxa, ela comprava esses produtos, ela tinha as embalagens desses produtos de promoções junto com a Xuxa e guardava publicidade e tudo mais. Ou seja, quando a pessoa é fã, ela absorve essa marca junto com ela e por isso é tão importante, né? A gente viu recentemente com a Anitta também, né? Que um fã subiu em cima do palco, falou que era o quê? Que era o Yuri que vai saber, Nubank, né? Que falou que tinha conta no Nubank, ela, esse daí não é mais não, agora, tipo, é só Beats, né? Que Beats é uma marca que ainda tá com ela, mas o fã guarda as marcas que já passaram por esse influenciador, Sim. né? E ele cria alguma afetividade em relação a essas marcas, e por isso que isso é tão importante. E entra em vários aspectos, né? Entra não só na confiabilidade, mas é que um influencer, ele vira basicamente uma figura pública de alto pedestal, assim. Então, as pessoas querem ser aquele influencer, as pessoas se identificam, então vai depender muito do criador, né? Do creator, porque vai ter gente que vai comprar determinado produto porque quer ser aquele influencer. Vai ter gente que vai comprar determinado produto porque confia muito no que o influencer tá falando. E vai ter gente que trata como se o influencer fosse o amigo, assim. Então, é muito importante que a marca tenha ciência também de não colocar todos os influenciadores na mesma caixinha, né? Porque tem muita marca, por exemplo, que sabe que vai colocar um influenciador para vestir um determinado tipo de roupa e as pessoas vão querer comprar porque as pessoas querem ser ele. As pessoas querem se vestir igual. As pessoas querem ter o mesmo estilo de vida, e aí entra um pouco nesse aspecto. E quando eu trouxe esse ponto de como funciona uma ação com influenciador, eu queria trazer mais o lado mercadológico da coisa, porque aqui a gente tem, obviamente, você, que tem esse lado do influenciador, do creator, e a gente tem a Carol também, que trabalha com agência, muitas vezes já entrou em contato com... Guerra! E aí a gente tem aqui, basicamente, os dois lados da mesma moeda, né? Eu queria, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Matheus, eu não entendia, por exemplo, que
um contrato de influencer, muitas vezes o cara vai trabalhar agora e ele vai receber daqui a 90 dias. Ele vai receber a 60 dias e as mais variadas formas possíveis. Eu queria um pouco do lado de vocês, de como que funciona. Não sei se você quer falar um pouco primeiro ou se o Matheus quer falar, mas aí você pode falar de como que é o processo inteiro, assim. Sim, acho que eu vou começar falando até o ponto onde a gente escolhe o perfil, né? Porque tem um trabalho por trás disso, né? Eu acredito que quando você sendo agência ou você sendo o cliente já, quando decide investir em marketing de influência, a primeira coisa que você precisa parar e pensar é qual o seu objetivo com aquilo, né? A gente tem diversos objetivos no marketing digital e no marketing de influência também. Então, a gente tem objetivo de conversão, de tráfego, de awareness, de engajamento. Então, a gente tem diversos tipos de objetivo e cada objetivo vai te mostrar qual tipo de influenciador que você precisa seguir e selecionar, né? Então, o primeiro passo, dentro do planejamento da ação que você está fazendo, é definir os seus objetivos, porque isso vai te ajudar muito lá na frente a mensurar e metrificar se essa campanha deu certo ou não. Então, tendo isso ok lá, sentou dentro da equipe, fez o planejamento, o objetivo ficou claro, o próximo passo a gente passa para a curadoria dos influenciadores, que envolve todo o trabalho de pesquisa, e isso é muito sério e as pessoas não dão um valor necessário a isso. Por isso que muitas vezes ou o influenciador não tem o fit necessário com a marca, ou muitas vezes é envolvido em alguma polêmica que vai contra a cultura, o tom de voz da marca. Então, esse é o momento de sentar, pesquisar em todo lugar, gente. Pesquisar no Google, pesquisar no Twitter, pesquisar em todas as redes sociais possíveis, artigos, tudo mais, para você se garantir que aquele influenciador representa a sua marca da melhor forma possível. Eu até indico, eu sei que muitas vezes não é possível por conta do prazo, mas antes de fechar, de fato, um negócio, você começar a seguir aquela pessoa para entender o conteúdo que ele faz no dia a dia, né? Dentro dessas pesquisas, a gente tem diversos nichos e muitas vezes a gente não consome de forma pessoal influenciadores do nicho X ou Y que não é do nosso gosto, não faz parte do que a gente segue. Mas faça um perfil, às vezes, só de trabalho para seguir essas pessoas, fica por dentro, porque muitas vezes no Media Kit... Eu vou tampar o ouvido do Matheus agora, mas muitas vezes no Media Kit eles mentem. Então a gente precisa tirar as nossas próprias conclusões quanto engajamento, quanto assunto, quanto público-alvo e tudo de fato que a gente quer entender na nossa campanha, né? Então essas são minhas principais dicas. Faça uma curadoria, faça uma pesquisa bem feita, defina ali os objetivos como ponto principal e aí a gente parte para a terceira etapa aqui do marketing de influência, que é quando começa o contato com o influenciador em si, né? Então, depois de um escopo definido, um briefing certinho, a gente parte para os influenciadores que mais vão de encontro com o que a gente quer. E aí a gente cai, posso passar a bola para você, com um contato. Então, geralmente, ou assessoria... ou o próprio influenciador respondem, né? Os orçamentos, entendem o escopo, o briefing, e aí, a partir disso, se constrói uma conversa. Falando aqui um pouco do lado do influenciador, o que acontece, né? A gente tem uma série de coisas para lidar no nosso dia a dia. Muitas vezes também esse processo ele vai se profissionalizando, então às vezes é isso que você falou, às vezes você chega para um influenciador, ele está com um assessor para responder, às vezes é a própria pessoa que responde e nem sabe responder direito, né? Ou às vezes ele finge que é o assessor. Tem muito disso também. Que as pessoas querem parecer, né? Também tem isso, né? É muito comum as pessoas quererem parecer maior do que são, e aí acontece isso que você falou, inclusive, tipo, de querer mentir no Media Kit para parecer maior do que é e ter mais audiência do que tem. E aí a gente pode até entrar nesse ponto do que, assim, gente, não faz sentido nenhum, né, você mentir no Media Kit, porque, assim, a entrega é a entrega. Você vai precisar apresentar os números depois que vai fazer a campanha, né? Se você mentir no seu Media Kit, o que você vai apresentar, né? Exato. E, infelizmente, tem gente que aí fica, né? Gente, se vocês forem lá e curtir, eu vou sortear não sei o quê. Se vocês, por favor, vai lá no meu feed, ajuda lá, aí manda pros amigos no direct, manda pelo WhatsApp, vai lá, curte, comenta, por favor, não sei o quê. Tentando falsificar esse engajamento. E tudo isso é falsificável. Porém,
tem uma coisa que não é falsificável e que é impossível de você falsificar, que é especificamente a influência. Você pode mandar todos os seus amigos que você conhece irem lá, curtirem e comentarem. Vai trazer uma conversão no final das contas? Não vai. Óbvio, não é obrigação do influenciador trazer conversão, ele precisa gerar conhecimento do produto, mas isso também não vai ser feito, né? Quando a empresa olhar os dados dela de produto, de venda e de conhecimento de marca, ou de qualquer que seja o objetivo dela, ela não vai sentir nada, porque aquilo ali, aquele engajamento todo foi falso. E eu já tive situações, você talvez já tenha tido também, de pessoas que se vendem pra caramba, que são os melhores influenciadores da face da Terra, você faz a campanha, não apresenta resultado, mesmo tendo engajamento, a marca não sente que aconteceu nada, não trouxe seguidor para ela no perfil dela, ninguém comentou sobre o produto dela em lugar nenhum, e ela faz um baita investimento naquela pessoa, e tem pessoas grandes, conhecidas efetivamente, que acaba acontecendo isso, porque apesar de serem celebridades e serem conhecidas, elas não são influenciadoras, elas não exercem uma influência nessa comunidade, né? Sim, eu tive uma última experiência que era uma pessoa com mais de 7 milhões de seguidores. A gente fez um trabalho de cocriação, assim, do zero, porque eu defendo muito isso, vocês me conhecem, assim. Eu nunca indicaria para o meu cliente seguir com um escopo engessado, não permitir que a assessoria e a equipe do próprio influenciador participasse da criação do roteiro e tudo mais. E foi, assim, um desastre. A gente deixou aberto para que eles trouxessem uma sugestão de roteiro, acreditando que eles iriam entregar pra gente algo que sabe que funciona, que já fez e sabe que dê certo, né? Então, fizemos pouquíssimas mudanças de roteiro, assim, algumas especificações do produto, da marca em si, mas a ideia criativa mesmo a gente não mexeu. Beleza. Seguimos, fomos para a primeira gravação, era uma influenciadora de 7 milhões de seguidores, tá? Então, assim, a gente imagina que tenha toda uma estrutura por trás, muito bem definida, né, com experiência e tudo mais. Seguimos para o dia da gravação, a pessoa fez o vídeo parecendo que estava lendo o roteiro, assim, sendo que veio deles a ideia, né? Não tinha sentido nenhum, era para ser algo natural, justamente por conta disso. Beleza. Brigamos, falamos ali que tinha que gravar de novo, descumpriram o prazo, fizeram tudo errado, gravamos uma segunda vez, quase precisou gravar uma terceira vez. Chegou o dia, era um lançamento de produto, a gente já abriu mão de postar no lançamento para conseguir gravar de novo e ficar um resultado melhor, porque era o maior investimento que a marca já tinha feito até então em marketing de influência. Vou abrir valores aqui, até para todo mundo ficar ciente do tamanho desse mercado. Era mais de 20 mil reais que a gente tinha contratado em um combo de 3 stories e 1 Reels. Aí, tudo bem. Chegamos lá, postamos, já tivemos uma experiência muito ruim no todo pré-campanha, né, de reunião e tudo mais, muito ruim, assessoria muito ruim. E, assim, o que tem de assessoria ruim, gente, não está escrito no papel. As assessorias fazem um trabalho michuruca, entregam um resultado horroroso e ainda são insuportáveis, mal educadas, agem como se fosse o influenciador mesmo, sabe? E às vezes o próprio influenciador não sabe disso, né? Essa pessoa eu tenho certeza que não sabe. Era então é uma pessoa que não tem, acredito que não tem ali, né? Não tem a malícia do negócio e tudo mais. Então, enfim, aí foi postado, o resultado foi horroroso porque a pessoa estava em um evento no dia. Então, assim, obviamente ela não estava na casa dela na situação que o vídeo estava. No stories dela tinha mais de 100 reposts do evento, ou seja, o nosso conteúdo ali se perdeu totalmente no meio de tudo. Sim. E aí entra uma parte muito interessante disso tudo, né? Que algumas coisas a gente não tinha colocado em contrato por contar com o bom senso das pessoas, né? A gente tem esse hábito ruim de contar com o bom senso, ainda mais nesse mercado onde as assessorias enfiam um publi atrás do outro no perfil do influenciador, você se queima muito e perde oportunidades, às vezes, por não ter um contrato muito fechado. E isso é muito ruim. Então, a gente teve um resultado horrível, não teve nada do que a gente tinha pedido anteriormente. O objetivo era engajamento, não teve engajamento relevante. Tinha conversão para o site, também não teve. Também a gente tinha a possibilidade de
de tráfego, não teve venda, teve uma venda para uma pessoa de 7 milhões de seguidores. Então, assim, horroroso, sabe? E o que dá, no final das contas, é a marca desacreditada desse mercado, né? Porque por mais que tenha muitos estudos e tudo mais, quando a gente faz na prática e não funciona, é muito ruim. A gente perde a credibilidade de até indicar outra pessoa. Não, e aí o que eu acho interessante é que, assim, você tá dando a visão da agência, né? Você comentou uma coisa que é totalmente verdade, tem muito assessor extremamente ruim. Mas o ponto tem muita gente ruim nesse mercado de maneira Sim. geral. Tem muito influenciador muito ruim, tem muito assessor muito ruim e também tem muita agência muito ruim. É que vocês, enquanto uma agência que está fazendo o trabalho de vocês, conseguem entender quando um assessor é muito ruim. O problema é que, de maneira geral, pessoas muito ruins lidam com pessoas muito ruins e fazem as coisas de uma forma muito ruim e vai tocando. Ninguém liga pro resultado. Ninguém liga porque todo mundo é muito ruim. Ninguém sabe como é trabalhar da maneira correta e trabalhar da forma que a gente muitas vezes trabalha, que é com budgets pequenos. Quando você tem agências que têm budgets grandes, você tem muita gordura para queimar, né? Então você queima muita gordura, não deu certo essa daqui, mas a gente acabou de fazer com não sei quem que rendeu um tantão, fez com mais não sei quem que rendeu mais um tanto. Ou coisas que eu já vi acontecer, que é bizarro, e aí o Victor vai me entender muito bem, que assim, você investe no influenciador e você investe uma grana lascada para promover aquele post do influenciador que você contratou porque já tinha uma comunidade. Então você não consegue nem medir qual é o tamanho da comunidade do influenciador, porque de medo de flopar, você já botou uma grana ali naquela publi dele e você nem sabe o que aquele influenciador entregou de orgânico ou não, qual é o tamanho dele, qual que é a influência dele. E você não consegue medir quase nada, porque além de pagar o influenciador, você ainda bancou uma grana de mídia em cima desse influenciador. O que pra mim não faz o menor sentido, porque eu acho que você pode fazer uma campanha de mídia com uma campanha de influenciador, mas pega aquele vídeo e põe na sua rede, então. Pra que você vai pra rede do influenciador especificamente? Ou se quiser fazer, mas faz num modelo de dark post, onde você vai mensurar exatamente o que é orgânico do que é pago, né? E conseguir segmentar diretamente para onde você quer que vá, né? Porque por mais que você selecione um influenciador com base no perfil que ele atinge, não necessariamente tem algum tipo ali muito nichado que você quer chegar. Então, se você pegar e impulsionar isso em formato de dark post, funciona também. Uma coisa também que eu acho que funciona, que a gente costuma fazer, é fazer colocar mídia depois de um tempo. Então, depois que aquilo morreu organicamente, você pode ir lá e voltar a investir nisso para que isso tenha uma extensão de vida, digamos assim. Até porque quando você trabalha dessa forma, você consegue mensurar, né? Então, no orgânico, a gente deixou a publicação no orgânico acontecendo por 2 semanas, foi esse o resultado que a gente conseguiu. A partir de 2 semanas, a gente impulsionou com mídia e aí a gente teve esse outro resultado aqui. São inúmeras estratégias que você pode usar, mas o mercado está muito acomodado, a gente fala isso com muita frequência aqui, de fazer o que é mais fácil. Então, caiu lá, impulsiona, no final a gente tira tudo o mesmo resultado, não precisa fazer 2 relatórios diferentes, tá tudo feito e aí vai assim mesmo, né? É um trabalho, precisa ser feito minuciosamente, o trabalho do mercado de influência não é muito engraçado, né? Porque tudo que envolve as redes sociais, no geral, todo mundo acha que é muito fácil, todo mundo acha que pode fazer. E isso é o maior antagonista do mercado de influência. Por quê? Porque o mercado de influência ele precisa ser minucioso. O mercado de influência ele precisa de estratégia, ele precisa saber o que você está fazendo, porque se você fizer de maneira geral, uma estratégia que você vai aplicar com a Carol não vai ser a estratégia que você encontrou a sua galinha dos ovos de ouro, você vai replicar para todos os influenciadores e vai funcionar. Não é assim. Precisa ser uma estratégia muito, muito minuciosa, precisa ser algo muito bem cuidado. E muitas vezes esse mercado de influência é um mercado, obviamente, quando a gente tem as empresas de grande gordura para queimar e tudo mais, é um mercado que até funciona entre aspas. Mas por ser um trabalho que todo mundo acha que consegue fazer, na maior parte das vezes é uma pessoa que fica responsável por fazer isso, por fazer a coleta, por fazer o contrato, por fazer aquilo, por fazer isso. E aí o trabalho sai do jeito que tem que sair, porque tem que sair. Mas é um trabalho que ele precisa ser muito bem estruturado, porque é justamente isso, necessita de um acompanhamento, né? Não é só escolher, é que nem você falou, não é só escolher ali, às vezes você vai escolher, você vai acompanhar o influenciador por uma semana ali, você vai ver, putz,
nada a ver, não era o que eu pensei que fosse, porque você selecionou alguns pontos específicos ali que você achou que funcionaria, mas na prática não funciona como deveria, né? Exato. Acho que só antes da gente entrar no próximo tópico, para terminar essa jornada, né, só para a gente chegar até o final dela, depois que a gente entra em contato com os influenciadores, fecha o escopo ali, a gente vai para a parte contratual, que é o que eu falei aqui, né? E essa parte, gente, vale muito investir um tempo nisso e esforços, tanto da parte do influenciador, para ele se assegurar, quanto a marca. Existem muitas marcas, como a gente estava falando, que pagam 90 dias pós-trabalho, 180 dias eu já vi também. E é muito feio isso, né? Eu, com os meus clientes, assim, não faço isso. A gente paga, geralmente, metade no fechamento do contrato e metade depois que o trabalho é entregue. Ponto, acabou. Não existe negociação muito além disso. A gente está falando de um trabalho, assim como vários outros, né? Então, é muito bom ficar atento às formas de pagamento, a prazo. É muito bom ficar atento a intercorrências também no processo. Você se assegurar quanto à marca de se esse influenciador lidou com alguma polêmica, eu vou quebrar meu contrato e eu posso quebrar meu contrato sem pagar multa. A data da minha publicação precisa ser no dia X, então se passar do dia X também ele não vou pagar alguma parte do escopo. Então, essa parte do contrato é muito importante e o que está no contrato não sai, gente, não sai. É aquilo, pronto e acabou. Depois do contrato, a gente vem muitas vezes para as reuniões de briefing, onde senta agência, influenciador e fazem a tal da cocriação, né, ali em conjunto. Batem o briefing, chega ali num possível roteiro, esse roteiro é elaborado, vem para aprovação da marca, se tá tudo ok, o influenciador grava ou com a sua equipe, ou se a marca quiser também, ela pode investir numa equipe para que ela tenha segurança ali também da qualidade e tudo mais. Depois disso, esse material é enviado novamente para aprovação e depois vai para postagem. Depois da postagem, tem toda a parte de mensuração de resultados que a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo. Mas, basicamente, esse é o ciclo de negociação do marketing de influência. Não é simples, como muitos pensam, né? Que é só mandar um e-mail, faz lá 3 stories e um Reels e pronto, acabou. Existe uma cadeia e ela precisa ser respeitada para que a gente consiga ter um investimento. Perfeito. E aproveitando aqui já para fazer um alto jabá do nosso podcast, a gente tem um episódio com o Felipe Granito, que é um advogado justamente especializado aí nesse trabalho com influenciadores. É um episódio muito bom, se chama Como Ser um Influenciador Responsável. Lá tem tudo direitinho. O Felipe dá uma aula, assim, para quem quer ser influenciador. O Felipe e o Matheus, na verdade, os dois conversando. Eu tava na mesa também, mas eu tava mais de aluno ali, né? Os dois conversando especificamente sobre esse assunto. Então, se você tem interesse em enviar um criador de conteúdo, tem interesse em ser um influenciador, ou até mesmo se você é uma marca que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, e deixe de indicação aí, a gente pode deixar até na descrição aqui desse episódio, tem Como Ser um Influenciador Responsável, um episódio do GKPBcast muito bom, muito recheadinho, né? Sim. Antes da gente seguir, eu quero falar dessa história de contrato, porque contrato é uma coisa muito, muito importante, e às vezes o influenciador, ele se coloca numa posição que eu tô recebendo, eu assino o contrato do jeito que ele vier. E não. Né? O contrato, ele é para as duas partes. No mundo ideal, um contrato é bom para o influenciador e bom para a empresa. Ele estabelece condições iguais para as duas partes, né? Então, por exemplo, se o influenciador não postar no dia, ele paga uma multa ou ele deixa de pagar uma parte. Beleza, não tem problema nenhum. Só que se a marca não pagar no dia que ela estabeleceu que vai ser pago a minha nota fiscal, ela também vai pagar uma multa. E o que eu vejo no meu dia a dia, o Victor sabe o meu drama, todos os contratos que chegam para mim, eu tenho 800 obrigações, a marca tem 3. Sim. Que não tem nada a ver com dinheiro, com nada. A obrigação dela é me enviar o briefing e cobrar o resultado do post. É basicamente isso que tem de obrigação da marca. Não tá certo, isso tá completamente errado. Então eu recebo alguns contratos, eu acabei o Yuri sabe, né? Eu fiquei, de julho do ano passado, de julho de 2024 a março de 2025, eu estava numa negociação com uma marca muito grande. Uma marca que eu gosto muito, tem tudo a ver com as coisas que a gente publica. E a gente está conversando desde julho do ano passado. A gente conversando desde o ano passado. Eles me mandaram, em janeiro, depois de, a gente está negociando desde julho. O meu preço já estava desatualizado em janeiro.
Em janeiro eles falaram, vamos fechar. Beleza, mantive o mesmo preço, falei, não vou criar caso, já estamos negociando, beleza, vai lá. Sendo que quando eu envio um orçamento, o meu orçamento que eu envio tem validade de 15 dias, né? E aí, em janeiro a gente fechou, beleza, vamos fechar. E aí, a marca, eu falei assim, ó, vamos dar início ao contrato pra gente deixar tudo certinho. Aí a pessoa foi extremamente grosseira e falou assim, o nosso jurídico vai enviar o contrato quando for necessário. Quando for necessário. Quando É necessário agora, então, minha é você filha. que decide quando é necessário. Não é você que decide quando é Não, necessário. até porque você precisa da marca, mas a marca precisa muito mais de você do que às vezes você da marca. Porque a marca pensa, se ele não topar, eu vou lá e fecho com outro. Mas você também pode fechar com outra marca boa e sorte, assim, né? um beijo, você vai ficar sem a minha influência, sabe? Exato. E eu acho que isso é resultado de um mercado que precisou se adequar muito aos desejos da marca para não perder oportunidades e acabou caindo nisso, nessa bagunça Não que tá a marca fácil. faz o que quer com todo mundo, É muito né? influenciador, tá difícil de conseguir um trabalho pago. Pra mim é difícil conseguir um trabalho Sim. pago, só que tem algumas coisas que eu não abro mão, entendeu? E eu aprendi a não abrir mão me lascando demais com um contrato ruim que eu fiz antes. Entendeu? Eu já fechei contrato de 100 dias de pagamento, não fecho mais, Exato. entendeu? E se fechar, se a empresa é muito relevante para mim, eu quero muito fechar porque o valor é grande ou a empresa é importante, eu vou lá e faço cálculo com base em inflação e jogo umas 3 vezes o valor de inflação para a pessoa pagar mais, que vai demorar para me pagar. É simples assim. E vamos entendeu? ser sinceros, quanto mais dinheiro a empresa tem, mais muquirana ela demora é, pra pagar. gente. Juro por É Deus. impressionante. Às vezes a gente fecha algumas coisas com o banco e são os piores clientes do universo. Tipo assim, de ter que entrar com um jurídico para o banco pagar, sabe? É um absurdo. Porque tem aquela história, né? Não sei se é do Pablo Marçal, de quem que é que... Não foi o Pablo Marçal. Quem foi? Que tem um livro que fala que uma ótima maneira de economizar dinheiro é demorar para pagar, é atrasar pagamento, que fornecedor pequeno não vai cobrar juro, não vai cobrar taxa, não vai cobrar nada, e se você atrasar o pagamento deles, você deixa o dinheiro no banco, ele rende mais e você consegue uma economia. Ai, gente, eu odeio esse homem, pelo amor. Quem é? Não sei se foi, acho que não foi o faço Pablo ideia. Marçal. Ou o Enfim. Primo Rico, deve ter sido um dos... Alguma dessas pessoas que já faliu muitas vezes, assim. Enfim, continuando só. E aí, nesse contrato, não tinha contrato em janeiro. Eu falei, beleza. Aí, quando chegou agora em março, a pessoa me simplesmente enviou o contrato para assinatura. Não enviou o contrato para eu ver o que tinha. Ela já enviou no DocuSign lá o contrato para assinatura. Totalmente penso pro lado da empresa. Tinha coisas do tipo exclusividade durante eu não sei se era, acho que eram 3 meses de exclusividade. O que tudo bem, a gente tinha negociado exclusividade. Aí falava com os concorrentes da empresa. Quem são os concorrentes da empresa? Porque que assim, você considera então, concorrente, porque né? assim, se daqui 2 meses eu fechar com a marca Y e você achar que ela é um concorrente seu, coisa que eu não achei, a gente tá lascado. Eu estou lascado, porque não foi especificado. Então eu pedi, vocês precisam especificar quem são os concorrentes de vocês. A minha devolutiva foi, empresas do segmento tal, tal e tal. Não, muito aberto pra mim. Eu quero marcas. Eu não vou fechar exclusividade com você se você não me der quais são as marcas que são os seus concorrentes. Até porque eles estão te pagando uma vez e não estão te pagando 3 meses. Não tá Exatamente. caindo um FII mensal ali, ó, todo mês, um pagamento. Aí, além disso, você não pode comentar, isso tem muito também, que é de confidencialidade. Tudo bem, eu entendo um contrato de confidencialidade, só que durante 5 anos... Jesus! 5 anos Eu de não sei nem o que eu confidencialidade... comi ontem, eu vou falar, caralho. Não, aí imagina, a gente tá gravando um podcast, por acaso eu falo algo que a marca considera algo sigiloso, porque também não é especificado o que é que eu não posso falar em 5 anos. Aí, durante 5 anos você não pode falar coisas sigilosas da marca. O que é? Gente, que loucura, né? Aí a gente tá num podcast, eu comento algum case e menciono essa marca, pronto. Toque, vou pagar toque. uma multa porque daqui 4 anos e meio eu falei uma coisa, entendeu? Não, e muitas vezes uma multa maior do que o que você recebeu, né? Maior, Sim. normalmente é. E aí, assim, uma série de coisas. Aí tinha isso, assim, se eu atrasar a publicação, eu pago uma multa. Se a marca... E não tinha nada se a marca não me pagasse na data, entendeu?
Eu acho que o contrato, como você falou, tem que ser bom para as duas partes. Senão, o negócio mesmo, ele não fica prazeroso de fazer. Você já fica com ranço de fazer o E job. aí, não, e aí a pior parte. Será que era isso que você vai falar? Eu lembrei do pagamento. Nossa, por favor, por A favor. pior parte é assim, ó, estava escrito assim. É porque tem uma agência que intermedia a negociação. Então, é o GKPB, né, o Geek Publicitário, a empresa e tem uma intermediadora. Sim. A intermediadora me diz assim no contrato: você só recebe se a empresa me pagar. Se a empresa não me pagar, eu não te pago. Enquanto a empresa não me pagar. E como que eu vou saber se a empresa te pagou ou não? O que eu tenho a ver com isso? Tenho eu a ver com a sua negociação com a empresa final. É impressionante, cara. É impressionante. É um amadorismo muito grande que a gente entende que não é um amadorismo, é uma má vontade, É agir de má fé até, sabia? É agir de má fé, realmente. Porque vai ter influenciador que vai assinar e aí, às vezes, não vai receber e não vai nem poder reclamar. A maioria nem lê, vamos ser sinceros, nem A lê, maioria não sabe? lê. Não, e aí hoje eu leio tudo. Depois de ler, eu jogo no chat GPT e falo assim: eu sou a parte do influenciador neste contrato. Você pode me dizer quais são os pontos mais sensíveis pra mim? E o chat GPT me dá todos os pontos que são sensíveis. E o chat GPT é super exagerado, inclusive. Ele fala de coisas... a empresa vai demorar 30 dias pra te pagar. Talvez fosse melhor cobrar um prazo menor. Ele dá umas coisas assim. Fala, chat, você não tá sabendo da realidade. O ideal é você ter um advogado, efetivamente, que vai Sim. entender todas as nuances daquele contrato para te instruir. Sim, sabemos que no mundo ideal, muitos influenciadores não têm grana para pagar um advogado, né? Então, eu leio o contrato, eu jogo no chat GPT, peço para ele me dar os pontos sensíveis, ele me dá os pontos sensíveis, eu avalio quais desses pontos sensíveis eu acho que faz sentido para mim, né? E me ajuda muito a fazer isso. Aí eu devolvi o e-mail falando assim, ó, esses pontos precisam ser alterados ou o contrato não vai ser assinado. Sabe o que a pessoa me respondeu? Você precisa assinar o contrato urgente porque a campanha vai começar ainda esse mês. Falei, meu amor, eu falei com você em janeiro sobre o contrato, você não quis me dar um contrato para assinar. Agora não tem para que ter pressa. Arrasou. Aí Era funciona. assessoria. Era assessoria. Sabe que ela era, na verdade, a agência da marca. Agência. Cinco, né? Não, o quê? São 4 pessoas nesse processo que também é desnecessário. Tem eu, tem a assessoria, tem a agência e tem a marca. É muita gente para apitar. É muita gente para decidir coisa nesse meio do caminho. Não, a marca e assim, não sabe de nada que aconteceu. Se se envolve apenas no processo criativo, depois, ok. Às vezes fazer uma reunião de briefing com mais equipe para todo mundo passar o olhar que tem sobre o produto, sobre a campanha, ok. Mas para que desde o começo? A publi era para a marca, a negociação era com a agência e o contrato era da assessoria. Meu Deus. E para que tem uma assessoria aí, gente? Eu falando com a agência sobre o contrato que é feito pela assessoria. Que loucura. Aí, escuta, aí a menina me falou assim, Matheus, a gente não tem tempo hábil para fazer mudanças no contrato. Eu falei, o contrato não vai ser assinado. Então a gente não vai Ela fazer o job. Ela simplesmente ignorou que eu falei isso. 3 dias depois ela me mandou um e-mail falando, você não vai assinar o contrato? Não é possível, gente. Eu falei, olha, é o seguinte, nós não temos mais interesse nessa parceria. Obrigado. Acabou. Sabe por quê? Porque eu ainda fico de maluco se eu quiser argumentar. E aí você vai ser o chato, porque essa assessoria não vai querer mais fechar outro cliente com você, a agência também. E é isso, porque todo mundo abre exceção para conseguir o dinheiro e a gente entende a necessidade também, né? É um mercado difícil e concorrido, como você falou. Não, exato. Eu acho que assim, eu não acho problema nenhum a pessoa que cede a isso, porque ela tá precisando. Eu estruturo a minha vida, a minha empresa e a minha carreira de uma forma que eu não precise ceder a isso. Sim. E é muito importante você fazer isso, porque se você não fizer isso, você tá ferrado. E você não tem o respeito, às vezes, que você precisa e o valor que você precisa, Perfeito. né? É muito difícil. Então, acho que pontos relevantes, assim, para marcas e agências considerar é colocar data de envio do primeiro roteiro, data de envio da alteração do roteiro, se for necessário, data de envio do primeiro material, data de envio da alteração, se for necessário. E da mesma forma, o influenciador também solicitar que, se a empresa ou a agência atrase o envio de uma dessas coisas que faz resultar nas outras, também colocar que isso se estende em tantos dias. Então, se a agência atrasou 5 dias para enviar o briefing, eu vou entregar também o meu roteiro ou o meu vídeo 5 dias depois, né? E uma coisa legal que é colocar também é data de aprovação.
porque muitas vezes alguém senta a bunda no prazo, que é o que deve ter acontecido nesse caso, assim, alguém solicitou a campanha lá em julho e em janeiro lembraram que ela existe e voltou com urgência, né? Exato. Então, colocar prazo em dias úteis para tudo, né? Para todas as aprovações também é muito interessante. Só pra gente sair desse assunto, né? Que a gente não saiu. Nossa, tem muita coisa ainda. O que eu acho que é interessante todo mundo saber que isso não prejudica o trabalho de ninguém. Um contrato bem feito não prejudica o trabalho de ninguém. Um contrato bem feito, ele ajuda a agência. Já pensou? Pô, você é agência, o seu cliente está lá sentado com a aprovação e não devolve para você a aprovação. Você fica com o seu trabalho parado. Exato. Esperando isso acontecer e não consegue se livrar dele. Então, assim, qual é o interesse da agência? Que o cliente dela fique com o negócio parado, entendeu? Não tem sentido nenhum. Um contrato bem feito, ele é bom para todo mundo, entendeu? E não pode ser ruim só pro influenciador e beleza, é isso aí, pronto. Então, acho que assim, se você é agência, se você é assessoria e se você é cliente, um contrato bem feito vai te ajudar muito. Não vai prejudicar ninguém no final das contas, Exatamente. né? Vai prejudicar porque as pessoas não querem trabalhar no prazo. Não vai prejudicar se você é um bom profissional, né? Gente, pulando aqui pro próximo tópico, a gente vai falar por que se faz uma ação com influencer, né? Então a gente tem uma pesquisa aqui do Influencer Marketing Hub, é uma pesquisa bem extensa sobre um benchmark sobre como que vai ser o ano do mercado de influência em 2025, e aqui eles trazem alguns dados interessantes, né? Como, por exemplo, de que eles têm a previsão para mais de 32 bilhões de dólares de investimento para esse mercado em 2025. Só pra gente ter uma noção de comparativo, em 2021 esse número estava em 13 bilhões. Então, assim, é um mercado que tem crescido muito, tem crescido principalmente nas mãos de empresas que gastam essa gordura toda de dinheiro para trabalhar com influenciadores que às vezes não vão gerar o resultado, mas aí é um trabalho muito relativo de que a gente vai discutir um pouco mais também mais para frente. E aí a gente tem outros dados aqui, né? A gente tem, por exemplo, de que 63,8% das marcas afirma que pretende co-criar com influencers, e isso é um ponto muito delicado, porque muitas marcas afirmam essa co-criação, mas ela raramente acontece. É muito legal quando a gente tem uma ação acontecendo em conjunto e até mesmo o público consegue perceber quando é uma ação, uma publi que foi criada junto com o influenciador, porque ela tem a linguagem e a autenticidade do criador ali. E acho que só um parênteses, a gente tá falando muito em cocriar, mas acho que vale a gente explicar o que é cocriar de fato, para que as pessoas entendam e não fique só participando da pesquisa com a maioridade, sendo que não vai fazer parte disso, né? Então, o que é cocriar propriamente, gente? É quando a marca vem com a expertise que ela tem ali do seu produto, do seu serviço, passa para o influenciador dentro da expertise que ele tem dentro da comunidade dele, a experiência do que ele sabe, do que vai dar certo dentro do que ele propõe ali, também traga a sua experiência sobre isso. Então, os dois se juntam, um passa a sua visão para o outro e juntos eles chegam ali num produto final, né? Que vai ser um roteiro, um vídeo, um stories, um post. Então, é quando as duas equipes de fato se juntam para criar, que seria o co-criar. A gente brinca que muitos falam que fazem e não fazem, porque a maioria das marcas, elas se dizem abertas e quando chega o influenciador, principalmente com nichos mais de humor ou alguma coisa específica e quer tentar ousar na comunicação, a marca barra e fala, peraí, isso aqui eu não quero. Então, tem muita essa dificuldade no meio e até um meme, né, dentro disso, porque o co-criar, a maioria fala que nem existe, porque acabou se banalizando, né, esse termo. Eu acho que também tem o oposto, tá? Que eu tenho visto acontecer muito e que também é totalmente problemático. A marca que entrega o roteiro inteiro para ser feito na linguagem do influenciador, sem considerar que ela tem os aspectos dela que precisam ser preservados enquanto marca. Então, eu, enquanto uma marca que fala com o público XYZ, entrego na mão do influenciador que fala com o público ABC e não tem nada a ver com o público que eu converso. E aí o influenciador pega a minha marca, joga dentro de um contexto completamente errado, do qual a minha marca não está inserida, não tem interesse em se inserir e não conversa, e fica aquela porcaria que a gente tem visto muito, que é a entrega totalmente a responsabilidade na mão do criador, que vai entregar número porque está dentro do contexto dele, do que o público dele está acostumado, mas, de novo, não entrega atributo de marca nenhum. Isso também é um erro gigantesco que as empresas cometem.
Sim, concordo. Perfeito. E aí, além disso, a gente tem aqui de 47% das marcas estima relacionamentos de longo prazo com creators. Então, a gente tem visto isso com um pouco de mais frequência. A gente já até falou aqui em um dos nossos episódios do polêmico squad orgânico. E é isso, né? As marcas estão entendendo de que não adianta muito você fazer campanhas unicamente pontuais com influenciadores, porque você precisa de qualquer forma humanizar a sua marca cada vez mais. Então, as marcas estão pensando nisso, estão querendo firmar relacionamentos de longo prazo com os creators também, o que faz muito sentido, obviamente, contanto que você tenha essa análise muito bem estruturada e não vá envolver a sua marca em nenhum tipo de polêmica ou conversar com um influenciador que não tem muito sentido para o público que você quer se comunicar, né? Seguindo aqui, a gente tem que 11% das marcas alocam mais de 50% do orçamento para campanhas com creators. Esse número me deixou muito preocupado. Por quê? Porque é gente que tá queimando gordura, é gente que tá jogando dinheiro fora, que tá jogando muito dinheiro na mão de gente, que pede muito dinheiro e que entrega não tanto quanto o dinheiro merece. E aí, isso é um reflexo total de que a gente vê pequenos influenciadores recebendo muito pouco, enquanto grandes influenciadores recebem muita grana. Estão recebendo grana de TV, né? Vamos falar a verdade? Exato. Mas você achou pouco ou muito? Eu achei muito, mais de 11%. 50%. Mais de 50% do orçamento. Não, 11% sim. é um número pouco de marcas, não é Isso. muito grande. Mas que estão investindo mais 50% do seu orçamento só em creator é muita É parte muita do coisa. orçamento, Sim, né? porque se a gente pensar que existe uma infinidade de possibilidades de investimento no digital e 50% disso está sendo destinado só para um lugar, Era aquela história, né? A gente falava, tá todo mundo botando grana na TV, gente, internet dá retorno, internet dá retorno. Aí entenderam que a internet dava retorno. Aí chegaram e botaram tudo aonde? No Facebook. Todo mundo botava tudo no Facebook. Aí hoje em dia estão vendo que fazer Facebook não tá trazendo o resultado esperado. Aí começa-se a falar então sobre o marketing de influência. Gente, precisa trazer o dinheiro pro marketing de influência que dá resultado. Aí ela vem, a empresa só sabe pegar o navio e direcionar ele para outro lado, né? Não sabe separar, fazer uma divisão honesta de orçamento e colocar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui e visualizar. Por exemplo, uma empresa que está fazendo 50% de orçamento para campanha com creator não está trabalhando TV. Obviamente não está trabalhando TV, porque orçamento de TV não é barato, Não. né? O que está acontecendo também, acho que liga um pouco com aquele nosso episódio do low buy que a gente fez, que é o seguinte: se para TV eu não tenho dinheiro, eu boto todo em marketing de influência e tá errado. Porque você não vai colocar toda a sua grana. Entre a TV e o marketing de influência tem um mundo de coisas que você pode colocar a grana da sua empresa. Tem e-mail marketing. A gente já falou muitas possibilidades aqui, né? A gente tem e-mail marketing, a gente tem a mídia paga, né? O tráfego pago lá do Google, do Facebook. A gente tem, enfim, uma série de outras coisas que você pode fazer, que você pode investir dinheiro que não seja especificamente o marketing de influência. Sim. É que sabe o que eu acho que faz esse número dar uma inflada? É que se você comparar o valor que está sendo cobrado nesse universo do marketing de influência e do restante, ele é muito maior do que qualquer coisa. Óbvio que fica abaixo de TV e Então, tudo só mais, a TV né? não ganha do marketing de influência. Mas o hoje, né? restante, às vezes você nem está investindo uma parte significativa, assim, você não tem um valor significativo, mas como você já está investindo nisso, o resto você fica com pouca gordura para pôr no resto, E é totalmente né? desproporcional, vamos falar a verdade. Tem um Total. influenciador que tá lá explodindo na rede social e tá fazendo muito sucesso hoje e tá ganhando uma bolada de dinheiro. Só que o outro, coitado, que tá lá há 5 anos fazendo o conteúdo dele numa boa e que tem uma comunidade e que às vezes é menor e vai ser menor, que ninguém sustenta uma comunidade grande durante muito tempo, e tá lá ganhando uma miséria, uma coxinha e um guaraná pra fazer uma publi, entendeu? Exato, exatamente. E aí a gente segue aqui, né, para os principais objetivos das marcas com influencers. Então a gente tem vendas com 35,6%, que eu já não sei se eu concordo muito em usar o influenciador para venda. Exato, Não e faz tá como muito primeiro. sentido. Isso é um retrato de como o mercado está vendo errado o marketing de influência. Influenciador não vende, gente. Quem vende é você. Eu acho que tem muito, falando aqui do mercado Brasil, né, principalmente porque é o mercado que a gente está inserido, eu acho que tem uma influência muito forte do ramo fitness, que as marcas de suplementação, de fitness mesmo desse segmento, descobriram a mina de ouro ali, que é... Acho que beleza também tem muito disso. Tem, eu não sei, mas eu tenho acompanhado bastante o mercado de fitness, que é
vamos colocar aqui na mão do influenciador um cupom de desconto e basicamente um link de afiliado, e aí o influenciador se vira, vai ter que trabalhar pra cacete pra conseguir vender e converter em cima desse link aí. Eu acho que como é um mercado que abrange e alcança muita gente, fura muitas bolhas, eu acho que as pessoas têm visto esse tipo de estratégia e têm tentado encontrar meios de aplicar, porque aí, obviamente, facilita muito mais o trabalho da marca. Facilita, vou jogar aqui, um link no teu peito aí, se tu vender, tu ganha. Se tu não vender, aí tu não ganha Já nada. pensou que merda de profissional é você que bota toda a responsabilidade da sua empresa vender em cima de um influenciador, que é isso aqui de toda a estrutura da sua empresa? Eu não acho de todo errado, assim, pra ser bem sincera. Colocar eu acho toda que... a responsabilidade de venda? Não, eu acho que quando é feito em conjunto, do tipo, eu vou te pagar e além disso você pode ganhar em cima do que você vender também. Que não é só a sua responsabilidade, mas é a minha também. Então, isso funciona muito bem para parcerias a longo prazo. Quando você, às vezes, tem um embaixador da marca, que tem uma pessoa que é porta-voz da sua marca. E aí, ela vai fazer um trabalho de divulgar também, da forma que ela acha melhor, para conseguir ter um lucro e a empresa também. Eu entendo a jogada, assim, e vai da pessoa aceitar ou não esse tipo de negociação, né? Eu também, eu vou um pouco mais na sua linha de raciocínio. Eu acho, particularmente, de que influenciador não deveria ter essa responsabilidade de venda, mas eu entendo que ele vende indiretamente ou não. Então, enfim, cada um aceita o que te convém, né? Mas aí a gente segue aqui para o segundo lugar, que é awareness, né? O objetivo, que é fazer a marca ser mais conhecida, alcançar mais espaços, que fica com 24,4%. Esse número aqui é surreal. O influenciador, ele trabalha principalmente para fazer o awareness, para tornar uma marca conhecida, para consolidar os atributos de uma marca, e aí ele tá aqui em segundo lugar, ao contrário de vendas. É o apocalipse, é os fins dos tempos. O fim dos tempos é a próxima, que é o GC, que nem aqui devia estar. Se é o GC, é o usuário, gente, não é influenciador, entendeu? Orgânico, gente. Dá vontade de jogar o computador na parede, juro por Deus, cara. As pessoas, dá pra ver nos resultados aqui que elas nem sabem o que é que elas estão fazendo. E aí, o GC que o Matheus falou tá com 18,9%, né? Enfim. E aí a gente vai para um último que, junto com o awareness, que é o alcance de marca aqui, só refrisando, construir comunidade com 12,4%, que também é um objetivo muito válido quando a gente fala sobre trabalhar com influenciador, sobre humanizar a sua marca, sobre conversar com pessoas e tratar os consumidores como pessoas em si, como alguém que vai ali consumir e vivenciar a sua marca, né? Enfim, muito doido ver isso. Isso, infelizmente, é um reflexo do mercado. Não dá nem pra gente olhar pra esses dados aqui e falar, nossa, não, é mentira. Que nem a gente já fez aqui. Quem foi entrevistado? As marcas? Não, então, muito legal que você trouxe isso. Eu acho, inclusive, até que é importante a gente falar. Então, a gente tem aqui de que essa pesquisa foi feita com 315 profissionais do mercado de influência, né, que auxiliaram ali a tirar insights desse relatório, e também 100 líderes da indústria. Então, as pessoas que estão acima de quem trabalha com esse mercado de influência, que é quem está ali nas marcas e tudo mais. Então, seguindo aqui para a próxima, a gente tem plataformas onde marcas mais trabalham com influencers. Então, a gente tem em primeiro lugar o Instagram, onde 57,1% das marcas trabalham. Depois a gente tem o TikTok, onde 51,6% das marcas trabalham. O YouTube, 36,7%. Facebook, 28,4%. LinkedIn também está aqui no final com 11,6%. A gente tem aqui se as marcas trabalham com agências de creators ou se elas fazem esse trabalho todo interno. Então, 60,4% faz a seleção interna ali e 39,6% contrata agências para fazer esse trabalho. E aí a gente tem, né, a história do ROI, né? E é realmente muito complexo medir o retorno do investimento de marketing de influência. Vai mudar para cada segmento, vai mudar para cada tipo de influenciador, vai mudar para cada marca e o objetivo dela, né? Mas, Carol, você levantou aí algumas possibilidades e acho que seria legal da gente compartilhar aqui com o pessoal, né? Perfeito. Vou olhar na minha colinha aqui, gente, porque tem muita coisa. Então, quando a gente fala de mensuração de ROI para o objetivo de engajamento, é legal a gente usar as métricas de curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos, que são as interações. E como mensurar isso, a gente tem aqui uma sugestão de uma conta básica que vocês podem fazer,
que é as interações dividido pelo número de seguidores desse influenciador vezes 100. Com isso, você vai conseguir saber a média de engajamento que o seu publi ali, que o seu post que você contratou teve de presença dentro do perfil do influenciador. Isso é legal para você saber se é bom renovar para futuras parcerias ou não, né? Já indo para quando a gente fala de objetivo de alcance, a gente fala de mensuração de alcance ou de impressões, né? A gente tem a diferença ali, como todos sabem, mas o alcance é a métrica mais fácil de você mensurar, porque as próprias plataformas já passam isso pra gente. Seguindo por conversões, a gente tem as métricas ali dos links rastreáveis, que isso é muito interessante a marca se atentar, né? Sempre parametrizar os links para enviar para os influenciadores, para você conseguir ter acesso e não depender só dos números que ele vai enviar, né? A gente também tem a parte de collab do Instagram, que ela é muito boa para essa parte de análise de ROI, né? Quando um perfil faz uma collab com outro, ele também tem acesso aos insights. E aí você não depende só da marca. Outra forma da gente mensurar o ROI e o sucesso de uma campanha é pelo sentimento de marca. Isso é uma forma muito qualitativa, mas você consegue mensurar ali pelos comentários, pelas buscas no Google. Tem diversas formas de você entender. No Google e nas próprias redes sociais, né? Jogar o seu nome ali no Twitter para ver se você está sendo falado. Analisar em conjunto com um relatório que você tem do seu perfil da marca ou do seu perfil como agência, né? Não, e aí uma coisa muito legal também de falar é a importância de ter relatórios tanto internos quanto do próprio influencer. Se você é um influenciador, não sei se você está muito habituado a criar um relatório depois que você entrega uma publi. Muitas vezes as marcas não exigem esse relatório, as marcas pedem, tira um print aí dos resultados e manda pra gente. Mas é interessante você fazer esse relatório, não só pra marca, porque ele ajuda também você construir a sua identidade e a sua percepção de como você consegue agregar com um trabalho. Então, a marca certamente vai fazer o relatório dela depois que você terminar a sua publi, porque ela vai ter ali um insert com vários influenciadores que ela contratou e ela vai precisar fazer esse relatório. Mas aí você somando o seu relatório também, a gente consegue ter essa parametrização juntamente com as expectativas. Então é muito interessante também, quando você vai fechar um contrato com uma marca, a Carol falou do Media Kit, o Matheus também falou, é muito interessante que você tenha essas expectativas alinhadas com o seu cliente ou com o seu influenciador contratado, que é o quê? Vamos ter aqui uma meta, vamos ter aqui uma visão de mais ou menos quanto que a gente consegue atingir. Então, assim, acho que a gente consegue atingir 1000 curtidas, acho que a gente consegue gerar aqui alguns comentários legais, acho que a gente consegue alcançar bastante gente. Tenta trazer esses números pra gente bater no final da campanha e ver, a gente conseguiu entregar isso, conseguiu entregar aquilo. Por quê? Porque isso vira uma moeda de troca. Então, vamos supor que você é um influenciador, você tá precisando desse trabalho, e aí você não conseguiu atingir todas as métricas que vocês tinham estipulado no começo da campanha. O que você pode falar? Como a gente não conseguiu atingir tudo, vamos fazer um outro trabalho junto aqui? Vamos fazer um outro trabalho pra gente agregar nesse daqui e fazer acontecer de uma forma melhor? Por quê? Porque se você trabalha de uma maneira mais honesta, de uma maneira mais transparente, a chance de você fortalecer o vínculo que você tem com a marca é muito maior. E aí, obviamente, a gente vai ter aqueles mercados, aquela marca, aquela assessoria, agência, que não tá pouco se lascando pra isso, quer saber só de resultado e tudo bem. Mas o importante é você saber que a sua parte você fez. Você conseguiu entregar um trabalho e que você prometeu entregar mais ainda, só que se a marca não quiser, tudo bem, vamos seguir bola pra frente. É importante ter essa parametrização, porque os relatórios, por mais que eles sejam uma parte chata, eles ajudam a gente a ter uma percepção maior daquilo que a gente está desenvolvendo. Acho que do ponto qualitativo é muito importante. A gente faz isso, né? Quando a gente termina uma publi, a gente faz um relatório, uma apresentaçãozinha de PowerPoint, que a gente exporta lá um PDF e envia. Já aconteceu da pessoa falar assim, não preciso do PDF, eu quero o print. Falou, filho de uma puta, né? Eu sou dessas. Aí... Eu não acredito. Aí... Já fui muito enganada. O que a gente faz hoje? Hoje, o nosso print está dentro do PDF... A gente tem o dado, a gente apresenta o dado ali dentro do relatório, a gente faz uma análise desse dado dentro do relatório, a gente dá o print dentro do relatório para que a pessoa já consiga comparar e
Tem gente que é tão desconfiada que desconfia do print dentro do relatório. Então eu mando anexo junto com o relatório todos os prints soltos em imagens ali dentro. Gravação de tela com horário. Só falta isso, né? Tipo, vou reconhecer em cartório a autenticidade do print. Dos insights do Instagram. Mas teve uma famosa, muito, muito famosa, que saiu que mentiu todos os insights. Aquela Vocês planilha, viram, né? Ela mentiu tudo, cobrou milhões e trouxe resultado tudo falso. Eu não sei como a agência descobriu, né? Mas não sei se tava em collab, Eu o acho post. que é só olhar pra algumas coisas do post, né? Tipo, Mas eu acho que... Será que será que mentiu mentiram em no coisa? curtida? Porque assim... Tem que ser muito burro pra mentir em curtida, né? Curtida e plays, Sei lá, se tipo, dá você- pra ver, né? A gente morre e não vê de tudo nessa vida, né, mano? Sempre vai ter um esperto achando que é Mas mais eu esperto acho que os pode outros. ter mentido nessas coisas, sim. Sempre vai ter algum... O Pa- mal do malandro é achar que todo mundo é otário, tá ligado? Exatamente. E por isso que surge essas planilhas criticando todo mundo, porque a gente cansou de ser enganado, gente. Para de tentar passar os outros pra trás, hein? É importante, a transparência tá aí, né? Usa quem quer. A gente tem aqui também boas práticas do mercado de influência, né? Que normalmente elas não são tão seguidas assim, mas é só pra trazer aqui pra frisar. Então, pesquisar os influenciadores que têm um match com a marca é muito importante isso, porque pra não ficar uma campanha desconexa, sabe? Não ficar uma campanha que nem o Matheus falou. Você é uma marca que quer falar com XYZ, você contrata um influenciador que vai falar com A, B e C. Obviamente, vão existir as suas exceções, vai ter momentos que você pensou em uma campanha muito legal que ela vai funcionar com um influenciador específico, e aí você vai precisar alinhar os caminhos para entender como chegar no objetivo que você quer. Ok, mas até então, o método mais eficaz é pesquisar realmente por influenciadores que estejam ali no nicho que você quer comunicar e com o objetivo que você quer comunicar. E isso vem aqui para o nosso próximo tópico, que é entender o objetivo da campanha, né? Muitas vezes acho que o objetivo é... A gente falou com o Cauê aqui, né, sobre isso. O objetivo é atingir muita gente. O objetivo é reconhecer bem a marca, vender. Tem um objetivo específico que isso vai te nortear muito melhor na hora de criar as suas opções. Quem não sabe o que quer, não sabe o que vai mensurar, né? Exato. Isso é fato. Né? O que a gente falou lá no começo, né? Se você sabe qual é o objetivo, fica mais claro pro influenciador conseguir entregar perto daquilo e pra marca mensurar depois. Porque se você não tem um objetivo, tem tanta coisa pra você metrificar, gente, que você fica perdido até pra entender se a campanha deu certo ou não. Eu não sei. Exato. E aí a gente vai pro nosso terceiro tópico, que vai aqui de encontro com o principal objetivo desse episódio, que é realizar uma cocriação para um conteúdo autêntico. A gente sabe muito bem como que funciona nas agências, a gente sabe como que é lidar com o cliente quer que saia desse jeito, o cliente que não quer argumentar muito, muitas vezes ele é engessado, como a Carol falou. Então, assim, tentar especificar esse objetivo para que você possa chegar para o influenciador e falar, o nosso objetivo é esse. Como você acha que a gente pode fazer de acordo com o seu conteúdo, como você cria para transmitir e para fazer esse objetivo se destacar. Então, vai fazer com que o conteúdo não siga necessariamente com o roteiro da marca, mas vai também sair do roteiro do influenciador para que vocês possam juntos criar algo que gere resultado, né? Gere alguma coisa interessante ali no final das contas. Sabe algo que eu acho legal também? Usar a licença poética do influenciador, usar o seu tom de voz e trazer alguns pontos da sua marca de uma forma que você não traria. Exemplo, eu tenho certeza que o meu produto é muito melhor do que o concorrente. Uhum. Certeza. Pelo benefício X, Y, Z. Mas eu não vou colocar lá no meu perfil isso de uma forma muito clara, né? Eu sempre vou falar mais sobre mim do que para o outro. Eu posso usar do marketing de influência para elevar alguns atributos que eu não trabalho especificadamente na minha página, né? Então, esse produto traz mais benefício do que aquele lá, que você já conhece, sabe aquele lá, né? Não tá com nada, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente pode usar a abertura que o influenciador tem com o público dele, a forma de falar para conseguir passar mensagens que você, quanto marca, não pode passar. Legal. Não pode, mas não quer passar, né? Beleza. E aí a gente tem, a publis de creators para marcas e de marcas para creators, né? Aí a gente tem aqui de marcas, falando especificamente dos investimentos da marcas, essa matéria do Meio Mensagem, né, que é super recente, de 24 de março, que fala: marcas desperdiçam até 1,57 bilhão de reais ao investir em creators. E aí é um estudo da Brand Lovers que revela aí que a escolha errada de perfis de creators
e falta de precificação e segmentação mal direcionada são fatores que contribuem para esse desperdício. Eu acho que foram generosos no número aqui, porque pelo que a gente vê por aí é maior, viu? Eu Sim. acho que é maior esse número. Mas esses são os 3 motivos principais, né? E acho muito importante a gente falar disso também. Tem muita marca jogando dinheiro pelo ralo, e foi o que o Victor comentou. Acho que você também, que quanto maior a marca, maior o dinheiro que vai para o ralo, né? Maior a quantidade de dinheiro. É inversamente proporcional a coisa, né? Parece que Exato. quanto maior a marca, mais mal feito é feita a publi dela. É impressionante, assim, tipo, o quanto de dinheiro que se joga fora. E uma coisa que me irrita muito, né? Sempre no influenciador do momento, que não tem muitas vezes nada de conexão ali com aquela marca. A gente tem um dado aqui também muito legal de que campanhas que usam micro-influenciadores conseguem um alcance 65% mais eficiente por real investido, o que pode maximizar o impacto sem aumentar o esforço. Aqui, se você pega qualquer profissional que está na área e vai olhar esse dado aqui, ele vai falar, não, beleza, vamos pegar então a galera que tem menos seguidor e vamos botar dinheiro neles. Mas não é assim que funciona. Porque depende do objetivo da campanha. Né? Exato. Por que você, quando você trabalha com micro-influenciador, que eu nem gosto muito dessa palavra micro-influenciador, que ela dá uma percepção errada. Parece que é uma galera que tem ali extremamente pequeno, né? 2 mil seguidores, mas a gente tá falando de gente que tem 100 mil seguidores, é uma comunidade muito grande, você não consegue colocar 100 mil pessoas numa sala, 100 mil pessoas é muita gente pra você estar seguindo ali, 50 mil pessoas que seja, e por que funciona? Porque quando você tem uma base de seguidores menor, entre aspas, a capacidade de você gerir uma comunidade e de você criar um vínculo real com os seus seguidores, ela é muito maior, e por isso que um influenciador que tem uma quantidade menor de influenciadores, muitas das vezes vai conseguir conversar diretamente com o seu público para falar, ó, gente, faz sentido isso daqui, a gente tá conversando junto, a gente tá numa roda de conversa, não é um influenciador que tem milhões e milhões de seguidores que ele vai rodar como uma bala de bazuca, vai jogar lá a mensagem. Ótimo, muitas pessoas vão ver e beleza, mas você não conversa necessariamente com essas pessoas. Você tem ali uma mensagem, né? Você tem um outdoor, você levanta a placa, todo mundo vai ver e acabou. Eu acho que hoje em dia investir em grandes influenciadores era o que a gente poderia considerar investir na TV anteriormente, assim, você dá um tiro de bazuca e vai com Deus ali dentro, porque geralmente essas pessoas não têm um nicho específico, né, e falam de diversos assuntos e você não consegue mensurar direito se aquilo é resultado do seu trabalho ou se não, se é algo que tá ali no dia a dia e pronto, acabou, ou se ele tá pagando pra pessoa clicar no link, ou se ele tá dando presentinho e fazendo sorteio, né? Então, é complicado. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que, rapidamente, né? Você vai investir na TV, se você fizer um comercial na Globo, vai trazer resultado para essa empresa? Um comercial? Exato. Não vai. Precisa de consistência e constância. Então, tipo assim, não adianta você querer fazer um influenciador grande uma vez e achar que isso resolve todos os problemas da sua empresa. Perfeito. Não vai resolver. Perfeito. Aí a gente segue aqui, né, com algumas recomendações para as marcas, né? Ouça o influenciador como especialista no público dele. O influenciador deve entender. Se você não tem segurança se esse influenciador entende sobre o público dele, ele não é um influenciador para você fechar com ele. É simples assim. Exato. Ofereça benefícios além do pagamento, como acesso a produtos exclusivos, que também pode ajudar muito nessa relação, né? Tanto com o influenciador quanto com o próprio público dele, né? Porque o influenciador vai ter coisas diferentes para apresentar. E por incrível que pareça, muitas vezes a marca quer fechar uma publi com você, ela não quer te ceder o produto que você vai falar na publi. Acontece às vezes. Compra aí. Um beijo. Ou vai no mercado, caça lá o vai produto. Vai no Oxxo aí. Reduziu bastante, pelo menos comigo, assim, isso. As pessoas estão entendendo um pouco mais, mas ainda acontece às vezes. E pro influenciador, acho que fica aí a dica, né, de saber dizer não a parcerias que são desalinhadas com o seu propósito. E eu sei o quanto dói no bolso dizer não, né? Você tá deixando de ganhar um dinheiro. Às vezes eu falo não, o Yuri quer enfiar uma faca no meu peito, porque a gente precisa de grana e tá falando não para algumas situações. Olha o tigrinho. Olha o tanto de gente que não fala não pro tigrinho, hein? Exatamente. E falar não também vai te ajudar, esse exemplo do tigrinho é ótimo, né? Falar não às vezes vai te ajudar a evitar dor de cabeça lá na frente, né? Porque você falou de um produto que não tinha a ver com o que você acredita, a sua audiência percebe e você tá lá cancelado sem entender muito bem o porquê. Exato. Né? E, óbvio, documente seus resultados para negociar melhor.
Posso dar uma dica agora para a marca e para o influenciador, que o mundo seria muito melhor? Então seja ético, gente. Eu acho que independente de ser a marca ou o influenciador, faça o seu trabalho bem feito, sabe? Eu acho que independente de marca ou influenciador, estamos lidando com pessoas ali no dia a dia. Se todo mundo facilitasse um pouquinho a vida do outro, o mundo seria muito mais fácil e a gente não teria tanta verba desperdiçada assim, com certeza. Uhul! Obrigada, me contratem. Lacrou! Quer desperdiçar a verba, desperdiça no meu bolso. A gente tem a gente vai criar uma página no GKPB que é Desperdice Sua Verba Aqui. Aí você vai lá e faz um Pix. Ah, legal. Deixa aqui meu Pix até. Se foi desperdiçado 1 bilhão, ó, se desse um pedacinho só pra gente, já tava bom. Pra gente e pra cada pessoa que tá assistindo, ó. Vamos fazer uma campanha real? Vamos. Falando, pra contar que tá desperdiçando verba, a gente vai criar uma página falando Desperdice Sua Verba de Marketing de Influência Aqui. E se a gente não fosse processado, a gente poderia postar as piores publis do universo, porque tem muitas nesse mundo. Meu Deus do céu. Verdade, vamos nessa. Bom, pessoal, quero dizer aqui pra vocês que o YouTube e o Spotify permitem que você deixe comentários pra gente. Então você pode deixar aí o seu comentário no nosso episódio, que a gente vai perguntar aqui hoje pra vocês o que você acha do marketing de influência. Então deixa aí quais são as suas considerações sobre esse marketing de influência. Você acha que vale a pena? Você acha que não vale a pena? Você já trabalhou com isso em algum momento? Passou nervoso igual a gente? Conta aqui pra gente sua experiência, que a gente vai gostar de ouvir você. Tá bom? Boa. Vamos ler o comentário, os comentários dos nossos queridos fãs. A gente teve um comentário no GKPBcast recente. Deixa eu Esse entrar da aqui. Steph foi no Twitter? Foi. Ó, o Gabriel Moreno falou no nosso episódio sobre as melhores ações de carnaval de 2025. Ele falou assim: episódio muito legal, seria interessante um programa falando sobre a conexão entre o marketing e o esporte no Brasil. Temos muita coisa rolando. O caos das bets, onde isso vai parar, o jogo da NFL retornando pra cá após muito sucesso da primeira edição e a cultura de watch parties surgindo. Ontem foi a inauguração do letreiro do Morumbis com a presença do Matheus. Ah, sou eu aqui. Que... Com a presença do grande, famosíssimo Matheus, entre outras diversas coisas. Eu adorei que ele me botou no meio de coisas relevantes que aconteceram, você percebeu? Muito obrigado, viu, Gabriel? Me senti até feliz agora lendo aqui o seu comentário. E tem um outro que é legal aqui também, que é de um episódio antigo já, que é o impacto das etiquetas Auto-Em. Lembra aquele episódio que a gente fez? Sim. A Sara Mendes falou assim: gente, eu trabalho numa empresa de chocolates na Austrália. Atualmente há uma crise no setor do cacau, o que nos faz entender essa estratégia da Nestlé de lançar produtos com menos cacau, barateando o custo de produção. Não digo que isso é justo com o consumidor, mas é real. E estamos com uma audiência internacional, gente. Um beijo pra Aí, ó. Sara. Um beijo Mas pra será Austrália. que ela trabalha lá? Ou será que ela falou que a pode empresa ser, é de né? lá? Não, ela falou na Austrália, né? Ah, é na Austrália? Trabalho numa empresa de chocolates na Austrália. Ai, que chique. Não é da que Austrália. empresa, Sara? Quero Kisses saber. to you, Vamos... Sara. Hang... como é que fala abraçar? Hugs. Abraça um canguru aí por mim. XOXO. Hug the kangaroos for me. Caramba, eu queria muito ver um canguru, pessoalmente, mas eu tenho medo de canguru. Ele ia que te fala- dar um box Não, eles na são cara. fofinhos. Tem lugares onde você vai conhecer cangurus na É, mas Austrália. o bichão é brabo, né? O Eric já foi visitar cangurus. Pô, eu queria muito ver um canguru, velho. Mas é que, tipo, todo animal que não pode fazer carinho dá vontade de fazer, né? Tipo, Ai, um canguru, gente. Não, mas urso dá polar. pra fazer carinho em canguru. Como assim? Filhotinho, os filhotinhos. Ah, mas aí vai ser um mercado que explora os animais e a gente é contra isso. Não existe a menor possibilidade de você fazer carinho num animal igual a um canguru sem que eles tenham sido explorados pra que Ah, você... mas É, às vezes é então. santuário, pô. Às vezes é santuário. A maioria é tudo farsa, sabia? Hoje em Igual dia aquele... é um principal propósito dos zoológicos é preservar as espécies. É, mas aí tem aquele zoológico famoso na Argentina que você tira foto com um leão, o bicho tá assim, ó. É, dopadaço, né? O leão, Não o tirem leão fotos com os fuma- animais, não queremos mais Não fotos. tirem, gente. O leão fumado Faz naquele que deixou inteligência o Bob artificial, Marley. eu vou fazer um aqui pra você. O quê? Vou fa- Eu abraçando É, você o abraçando canguru? um canguru por Vai, inteligência Igor, artificial. vai. Bota um canguru aqui no nosso... Caramba, pelo amor de Deus. Aqui, esse final de episódio é sempre uma bagunça, né? Deixa eu Mas, falar. enfim. Sara, eu queria saber... Comentários que você ia ver É aí. que você ia ler aí, Sara. Eu queria saber. Não, mas o eu quê? queria falar uma coisa também pra Sara. Eu acho legal que ela trouxe a visão do consumidor, porque realmente, meus grandes, infelizmente, se a empresa tá com uma crise no cacau, né? É. Eu como leiga, né, como consumidora leiga, eu não vou saber isso e vou achar só que a marca quer tirar proveito da situação. É um problema, né? O cacau tá indo de arrasta pra cima já faz um tempo, né? Ai, meu Deus tá. do céu.
Só Isso uma é coisa, muito bem grave. rapidinho aqui, é isso. Eu acho que é uma falsa percepção de quem tá no mercado, quem tá no departamento de marketing, fazendo precificação e tudo mais, de achar que o consumidor vai preferir comer um produto porcaria do que pagar mais caro. Às vezes o consumidor vai preferir pagar mais caro. Às vezes ele prefere comer um ovo de 80 gramas ao invés de comer um de 150, mas ele quer de chocolate, ele não quer de cobertura de chocolate. Entendeu? Então acho que falta essa compreensão. Porque você achar que você continuar fazendo um ovo de 150 gramas com cobertura ao invés de chocolate efetivamente, o consumidor vai ficar feliz porque pagou o mesmo preço por um produto igual, é mentira, porque o produto não é igual. Então, às vezes, é melhor reduzir o tamanho e ter um preço acessível do que reduzir a qualidade para ter um preço acessível. A gente viu aí a Nestlé voltando com a Passatempo, né? Voltou Ficou uma com a delícia. Passatempo, porque Ô, a Passatempo ficou uma Exato. Ô, porcaria. Nestlé, te amo, Nestlé. Nossa, foi num acerto que vocês tiveram aí depois de tanto tempo. Foi uma alegria, viu? E eu acho que o maior problema não é reduzir a qualidade, reduzir preço, é reduzir a qualidade e aumentar o preço. Então, assim, como que eu não vou me sentir enganado? Mas, enfim, Sara, é muito legal trazer também esse olhar da empresa, né, do mercado, faz parte também das nossas beijo, discussões Sara, aqui. beijos. Um beijo pra você e pros cangurus. É isso. A gente tem mais comentário, né? A gente tem o comentário da Sté, que tem 11 pets, que a gente não sabe se aumentou. Ela falou Ela que falou? aumentou. Eu conversei com ela lá. Ela respondeu, inclusive. Deixa eu pegar aqui o que ela respondeu. No nosso último episódio, né, a gente sempre comenta aqui da Sté, que ela é uma participante assídua aqui, e o nickname dela mudou, então ficamos curiosos. Gente, a gente vai colocar aqui uma foto da Sté e do André Aleph, que são Eu os dois, acho, né? eu A gente vai acho. precisar botar É, eles. os membros, né? Tipo, É. os mais... Inclusive, a Sté perdeu o Instagram, coitada. Instagram, dá uma moral aí, ajuda ela. Ó, enquanto o Victor acha ali, eu tenho também um outro comentário aqui que o Felipe Silva, que é ele é co-CEO, eu acho que é o cargo dele, não sei exatamente como é o cargo dele, da agência Gana. Ele fundou a agência, co-founder da agência Gana, que é uma agência muito representativa, que tem crescido muito ao longo dos últimos anos aí, e que montou um projeto muito legal de agências independentes. Inclusive, vou mandar para vocês, da Três Tom, para vocês assinarem lá, que acho que é legal. Né? Que é esse manifesto de agências independentes se unirem, já estão com mais de 90 agências unidas. E ele falou uma coisa muito legal, que ele sempre acompanha o nosso podcast e que ele acha a gente vozes potentes do mercado da publicidade. Achei muito legal isso vindo de uma pessoa com o calibre que tem o Felipe Luiz. Muito legal Cara, que eu também. vou ficar me achando muito agora. Ô. Não, e assim, projetos independentes apoiando projetos independentes. Porque só a Exatamente. gente sabe o quanto é difícil nadar nesse mercado que é tão polarizado e vive na bolha. Exato. Ô, Felipe Silva, obrigado, hein? Um abraço pra você. Não sei se você chegou até o final desse episódio aqui, porque ia virar uma farofa, né? Mas muito obrigado aí pelo prestígio e parabéns pelo seu projeto. Você, obviamente, faz muita diferença no mercado. Sim, eu amei. Eu vou colocar minha agência aí, Felipe. Espere por mim. Então a Esté deixou um comentário aqui sobre o nosso EP de carnaval, que ela falou que terminou o EP de carnaval, que ela ama o feriado, mas que não curte muito os bloquinhos, que ela é time Matheus nessa, porque tem muita gente, Jesus Cristo, né? E aí ela respondeu a nossa dúvida, porque ela tem mais um pet, gente. Agora ela tem 11 pets e só não tenho mais porque acabou o dinheiro e o espaço. Realmente, Esté... Marcas, vamos patrocinar o santuário da Esté. pelo amor de ô Deus. Esté, isso que a gente tá falando de tirar foto com animais, você pode abrir aí na sua casa. Qualquer dia ela vai ter um canguru. Em breve, canguru aí na casa da Esté, tá? Vamos nessa. E tem ela outro deixou um né? comentário também muito legal sobre o episódio de Call Beauty, que foi um episódio muito bom. Foi Os bom, nossos né? cortes estão bombando lá também Foi no bom Instagram. Quem não assistiu, assista, porque é um episódio que fala muito sobre o mercado da beleza, que tem muito a ver com marketing de influência e sobre tudo que a gente fala aqui. Ela deixou que queria compartilhar que ela só conheceu a Call Beauty no casamento. A maquiadora fez questão de mostrar que usava uma marca boa e blindada para garantir que tudo ia dar certo e ficou perfeita. Ela ainda falou que não tinha ideia que a marca era brasileira, então ela amou esse episódio. Então, um beijo, Esté. Eu queria ver suas fotos de casamento para ver sua make, mas você A perdeu Carol, seu ela Instagram. sempre dá um passo a mais na intimidade com o ouvinte aqui desse podcast. Aqui a gente é profissional na gestão de comunidade, tá? A gente tá todo mundo exatamente. junto e misturado aí Exato. pra gente criar É isso esse aí, lugar, mano. esse ambiente confortável. Exato, mas se a sua make Você foi precisa com usar o Call Twitter, Beauty, que a Esté tá lá no arrasou. Twitter agora. Ela saiu do Instagram, mas ela tá no Ela Twitter. tem um outro perfil, menor, mas ela tem. Eu tô em contato. Eu sou do povo, aquelas... É isso, é isso.
Então, depois de tanta falação, eu queria lembrar vocês de avaliarem esse episódio, que foi um pouquinho mais extenso, mas que tem muita coisa para falar. A gente já tinha feito alguns parecidos falando sobre marketing de influência, mas sempre tem novidade, sempre tem algum insight aqui para vocês. Então, se vocês gostaram, deixa aí o like no YouTube. Se você estiver ouvindo e vendo a gente pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas aí no nosso canal, que ajuda muito ao nosso conteúdo chegar a mais pessoas e deixar esse mercado mais saudável para todos, marcas, influenciadores, agências e tudo mais. Perfeito. Aí você segue a gente, tá? Não vou ficar aqui falando toda vez, todo GKPBcast, muito fácil de encontrar em todas as redes sociais. Procurou, você encontra. Ah, mas no TikTok não tá como GKPBcast, mas se você procurar, você encontra. Lá é gkpb.oficial, porque tem só conteúdo de qualidade, não só coisas do GKPBcast, como os cortes, tem também conteúdo lá que a gente está postando do próprio GKPB, muita notícia legal do universo do marketing e da comunicação, tanto no TikTok quanto no Instagram também para você seguir. E aí você pode seguir também as nossas redes sociais pessoais, algumas pessoas têm se conectado no LinkedIn lá com o tempo, e a gente gosta desse contato. O Matheus que está aqui na minha frente é Matheus Ferreira para você se conectar no LinkedIn e @Geek Publicitário no Instagram. Ao meu lado temos Caroline Ferradosa no LinkedIn e @Carol Ferradosa no Instagram. E eu... Muito obrigada. Obrigada. Toda vez que a gente fala o nome da Carol, a gente precisa fazer isso. Porque... Boa, né, Carol? Obrigada. Eu me sinto muito privilegiada de estar aqui ao lado de vocês. E eu sou o Victor Alexandre, para você se conectar comigo lá no LinkedIn, e Victor A. Alexandre no Instagram. A gente se vê na próxima semana e tchau, tchau. Tchau, gente.